Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. O meu nome é Foster e, como sempre, eu estou aqui com... Alexia. Oi, pessoal. Bem-vindos. Mais um episódio aqui do Carioca Connection. Rapidinho, se você não escutou o episódio anterior, dá uma paradinha agora, volta, escuta, porque vai ser importante para o episódio de hoje. Esse episódio é parte 2 de uma série de eventos que aconteceu, que não estou muito feliz com a situação. Uma série de eventos que aconteceram. Sim, eu estava pensando na série é singular, então deixa eu tentar de novo. Esse episódio é parte 2. Já gravamos outro episódio, que é a parte 1. Então, se você ainda não escutou esse episódio, provavelmente é uma boa ideia voltar e escutar o primeiro episódio. E é basicamente isso. Sim. Então, hoje é a parte 2 de como que o Foster deslocou o ombro no fim do ano passado, no fim de 2023. Ou pode ser como a Alexia teve a sua primeira experiência no hospital nos Estados Unidos. Sim. Não fiquei bem impressionada, para ser sincera. Bom, o último episódio a gente parou no momento em que o seu pai estava ligando pro 911. No último episódio, terminamos com eu fazendo xixi na cama. Sim. E, bom, seu pai ligou pro 911 e eu admito que eu fiquei muito curiosa para escutar a ligação, porque eu queria ver como é que era. E eu descobri que foi a primeira vez que o seu pai ligou pro 911 na vida. Não. Ele disse que sim. Ele, a menina atendeu e começou a fazer várias perguntas, obviamente, né? Porque tava mandando a ambulância pra lá. E aí ele falou, eu não sei, é a primeira vez que eu ligo? Ele falou isso. Mas às vezes meu pai não é muito confiável nessas coisas. Enfim. E a menina super simpática, segundo ele, mas todo mundo é super simpático pro seu pai também. E eu fiquei muito bem impressionada que realmente a ambulância chegou lá em 10 minutos. Foi incrível. Chegaram lá 2 homens. Só uma coisa, Alexia. A gente estava de férias numa casa Afastada. Fica ao lado de um lago, mas não tem uma cidade grande muito perto, não. Não, a cidade grande mais perto é a cidade onde você nasceu. Que é meia hora, mais ou menos. Exato. Então eu estou pensando, nossa, vai demorar
pelo menos meia hora pra ambulância chegar. Sim, chegou em 10 minutos. Mas aí também a gente descobriu que essa ambulância fica dentro dos bombeiros que fica ali perto. É. Também, enfim. Eles chegaram 2 homens fortinhos, super simpáticos, perguntando o que tinha acontecido. Ah, super simpáticos. Então, super simpáticos pra gente. Pra você, obviamente, que foi uma experiência completamente diferente. Mas eu comecei a perceber a dificuldade deles de conseguirem te tirar da cama, que pra mim é uma coisa que deveria ser básica pra eles. É. Então, nesses momentos, eu não me importo muito com simpatia. Eu quero qualidade. Eu quero alguém que sabe como resolver essa situação. Então, eles chegaram no quarto comigo na cama, com você, com meu pai. E eles também não sabiam o que fazer. Eles estavam com dificuldade de conseguir te tirar da cama, porque, assim, da forma que eu e o seu pai estávamos vendo, se alguém te tocasse, você estava morrendo de dor. Então, eles estavam com medo de piorar ainda mais a situação, o que é normal. Então, eles amarraram o travesseiro no seu ombro, né? No seu braço, para tentar evitar que saísse de lugar. Só que aí começou a dificuldade de conseguir te tirar, porque o quarto é pequeno, entre aspas, pra maca, para as coisas entrarem. Para quê? Pra maca, Maca é um stretcher, isso. É. Pra maca entrar. que é muito maior do que eu estava imaginando. Eu fiquei impressionada com aquela maca, muito bem impressionada, por sinal. Maca grande, enorme. É tipo uma cama de hospital portátil. Só que aí eu fiquei lembrando dos meus episódios de 911, que assim, tem a maca normal, que tem a caminha, né, que é super confortável, super grande, mas tem aquela, tipo uma tábua amarela, né, uma maca mais dura, Uhum. que eles usam principalmente em salvamento de incêndio, etc., que é menor. Aí eu fiquei pensando, eles deveriam estar usando isso, ao invés de estar usando uma coisa enorme, sabe? Te passar para aquilo e depois te colocar na maca da ambulância. Mas enfim, eu não sou médica, não sou paramédica, nem nada. Ah, você está falando sobre a maca que é mais ou menos uma porta. É isso. É. É isso. Enfim, eles ficaram meia hora, 40 minutos para conseguirem te tirar dali. Aí você foi para ambulância e aí começou a discussão com seu pai do tipo, leva para tal hospital ou para o outro. Aí seu pai escolheu o menor, porque eles tinham acabado de voltar de lá e disseram que estava vazio, sem ninguém. E realmente, nesse sentido, foi a melhor opção. Sim. E aí, na ambulância, tentaram te dar o laughing gas, que é o gás lacrimogênio. Lacrimogênio? Pode falar mais uma vez? Gás lacrimogênio. Lacrimogênio. Tem outra situação que você usaria essa palavra? Eu nunca escutei Talvez essa palavra. sabe com as bolas de aniversário que você tem que encher? Um gás sim. lacrimogênio. Sim. Que estão com hélio? É. Laughing gas. É como a gente se fala, pelo menos nos Estados Unidos. Não ajudou nada. Foi mais ou menos meia hora para chegar no hospital. Eu e seu pai chegamos antes de vocês. Sim, claro. Então eu estava sozinho na maca com um cara que eu não conheci. Ele foi simpático, mas parecia que foi o primeiro dia que ele começou no trabalho. Tipo, o cara dirigindo sabia mais ou menos o que fazer. O outro que estava comigo
foi tipo estagiário. Sim. Sim, eu no carro com seu pai, a gente ficou conversando sobre o hospital que a gente estava indo, etc. E eu fazendo algumas perguntas bem básicas. Você Na, estava ver... com medo? Na verdade, eu estava mais ansiosa para chegar lá, para já começar o processo, do que medo em si. Sim. Porque nesse momento também eu pensei que eu desloquei o ombro, mas eu estava tão mal, que a gente não sabia se eu quebrei o ombro ou alguma coisa aconteceu que... Eu só fiquei pensando assim, já que aconteceu o que aconteceu, eu ficava assim, por favor, não tenha cirurgia, não tenha cirurgia, não tenha cirurgia. Era só isso que eu pensava, assim. É, não vamos fazer pior coisa, sabe? Vamos tentar botar boas energias para não ter cirurgia. Era a única coisa que eu fiquei imaginando. E, gente, um detalhe importante. Dali a 2 semanas, a gente estaria voltando para Portugal. Então, na minha cabeça, começou assim: meu Deus, se tiver cirurgia, como é que vai ser? O Foster vai ficar preso de novo nos Estados Unidos. Eu vou voltar para Portugal. Eu já estava pensando na pior situação, então eu estava pedindo a todas as religiões, todos os deuses, tudo assim. Por favor, me dá a situação mais simples de ser resolvida diante do que aconteceu. Então você estava morrendo de ansiedade, parece. Tá, mas eu sou boa. Esse tipo de ansiedade é tipo assim, vou resolver a crise. Não é uma ansiedade que me deixa paralisada. É, e foi muito bom ter você e meu pai comigo, porque nessas situações o meu pai é a pessoa mais calma, ele quer fazer piadas, e você com sua ansiedade, mas também calma, é um bom duplo. Se você vai cair, Uma boa dupla. é uma boa dupla. Se você vai cair da cama, deslocar o ombro, você quer uma dupla tipo você e meu pai. Eu resolvo as coisas. É tipo isso. E aí começou toda a situação do hospital que eu fiquei muito confusa o tempo todo, sabe? Assim, eu já tive muita experiência em hospital brasileiro, em hospital público, hospital federal e hospital particular. Então, eu realmente experimentei todos os tipos de hospitais no Rio de Janeiro. Também temos experiência com um sistema de saúde aqui em Portugal. Sim, mas o hospital em si, nesse sentido, Urgências. urgências. Eu só fui parar uma vez na urgência aqui com meu pai, quando ele quebrou o dedo. Mas isso também eu não considero que foi uma super experiência. No Brasil, eu tive muita experiência. Então, eu cheguei lá com essa experiência toda que eu tinha e eu fiquei assim: peraí. E só para comentar, a Alexia também adora qualquer série sobre hospital, médicos, Grey's Anatomy. Então, você chegou no hospital com todas essas experiências do Brasil, daqui de Portugal, e uma visão na sua cabeça de como ia ser um hospital nos Estados Eu Unidos. fiquei chocada como as coisas são devagar. Sabe, para um país que tem orgulho em dizer que lá é tudo rápido, muito dinheiro, muita coisa, você chega numa urgência de hospital, urgência já diz muita coisa, né? É uma coisa urgente, você precisa resolver rápido. E aí o Foster faz o check-in, tudo bem, a enfermeira tem que tirar a pressão, tem que fazer as perguntas, tem que saber se ele é alérgico a coisa ou não, saber remédio. Tá tudo certo, você demora lá 10 minutinhos fazendo isso. Tudo bem. Depois que ela fez o check-in, eu tô vendo que o Foster ainda tá todo largado assim na cama. Colocaram um soro, mas não estão dando nenhum remédio pra dor. Eu Um tô soro
quer dizer o quê? O líquido. Aquela aguinha de... Sim, IV. É. É. E eu tô vendo ele lá morrendo de dor. E assim, gente, a emergência não tinha ninguém mesmo. Tava só ele lá na emergência do hospital. Então tinham, assim, 10 quartos na ala onde a gente estava. Na aula? Ala. Ala. Na ala que a gente estava. E só ele tava lá. É. Foi mais ou menos às 4:30 da manhã. Sim, mas se fosse às 2 da tarde, tanto faz, só tinha você lá. E aí estamos lá esperando a mulher do raio-x chegar. Aí a mulher do raio-x chega, pergunta pra você: você acha que você consegue se mexer um pouco? Óbvio que não. Eu sei a resposta disso. Mas tadinha, chegou uma mulher que obviamente não foi médica, ela não é uma pessoa, foi uma pessoa mais velha, tipo, sem capacidade para me ajudar nessa situação, querendo tirar raio-x. Então, daí a Alexia ficou rodando baiana. Não, e assim, a partir do momento que o seu pai precisa ajudar a técnica do raio-x, tem muita coisa errada. Eles até colocaram um negócio para bloquear a A radiação. radiação. Sim. Exatamente. E com 9 enfermeiros ali, sabe? Eu não Chegamos entendo isso. no hospital, fizemos o check-in e depois disso, tipo, todo mundo sumiu. Mas eu acho importante dizer que é só nosso, essa é a minha experiência. Isso não representa os Estados Unidos e o sistema de saúde em geral. Claro que não. E é só minha experiência pessoal. Sim. E tinham lá 9 enfermeiros fazendo o trabalho de administração, estavam em frente ao computador, Todo mundo no fazendo computador. coisa. E eu olhando assim, peraí. Aí a mulher do raio-x saiu, o seu pai sentou de novo, e eu olhei pra sua maca e você largado assim, sabe? Sem ainda tomar morfina, sem tomar nada. Aí eu fui lá, bonitinha, com meu sangue brasileiro, né? E falei, gente, desculpa, mas alguém precisa ajudar ele a arrumar uma posição boa. Eu falei, não, tem que ajudar ele a arrumar uma posição boa. Eu não vou tocar nele, o meu sogro não vai tocar nele. Vocês, que são capazes de fazer isso, podem ajudar. Aí foi lá uma menina de cara fechada, te ajudou. De cara fechada. Quer dizer o quê? Chateada. Te ajudou. E ainda, isso aí já se passaram assim, 2h30, sem morfina nem nada. Foi quando a médica veio. E aí finalmente te deram morfina. E logo depois a droga do Michael Jackson, Propofol. E aí pronto, resolvido o assunto em 10 minutos. Ela botou seu ombro de volta no lugar e deu tchau. Quando a médica chegou... Aí veio todo mundo. Eu senti, tipo, tão aliviado. Porque ela, tipo, pegou a minha mão. Tipo, você está bem. Ela é ótima. Você não precisa se preocupar. É o braço esquerdo, tá tudo certo. E quando ela chegou, todo mundo estava trabalhando, tipo, super eficiente. Eu nunca vi tanto enfermeiro junto na minha vida. Foi assim, chegou ela, todos eles juntos. Eu também não sei, isso é uma coisa que você pode me responder. O hospital para onde a gente foi era hospital universitário também? Não, porque no Brasil tem hospitais que são parte das universidades e é onde você vê os alunos fazendo as aulas, né? Os estudos, digamos assim. Sim, eu acho que não é
um hospital desses, não. Veio tudo, veio Crash Cart, que é o... E como é que se fala isso? Engraçado, eu não sei como é que se fala isso em português. É... O carrinho pra... Não sei. Me ressuscitar. Não, mas não é assim que a gente chama, não. E depois eu volto com o nome correto. Veio... Basicamente, ela falou, tipo, vamos tirar esse medicamento, essa droga pra te... Como é que fala? Sedar Sedar. pra sedação, né? Pra sedação. E talvez você pode morrer com, sei lá, você não vai conseguir Talvez respirar. você vá ter parada cardíaca. Exatamente. Mas a médica falou, qualquer coisa que acontece, eu estou preparada para isso, tá bem com você. Ela precisava da minha... Autorização. Verbal e escrita. Sim. Eu falei, tipo, sim, tá tudo certo. E depois, eu não lembro de mais nada. Acordei. Nem eu vi, porque eles tiraram a gente do quarto, óbvio. Fecharam a cortina também, óbvio. E aí ficou eu e seu pai, assim, um olhando pra cara do outro, só esperando. Aí ele... Essa médica é pro, essa médica é profissional. Ele adorando ela. Eu assim, E aí chegou sua mãe, depois disso tudo. Então, eu acordei, a família inteira tava lá. E eu acho que é o fim de parte 2. Sim. Depois disso, continua a história de... É uma novela. É quase uma comédia de errores. Horrores. Horrores e errores. Erros. Erros. É uma comédia de horrores. Isso. E erros. Mais alguma coisa para finalizar, Alexia? Não, só isso. Então, muito obrigado. Cuidado, gente, saindo da cama, por favor. E até o próximo episódio. Tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.